Fala galera, beleza? Canal Compra Segura na área, e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os melhores celulares até R$ 2.000. Estamos em um momento complicado, tem muitos celulares sendo lançados que são inferiores aos seus antecessores por questões econômicas, né? As empresas estão remarcando os celulares, estão lançando celulares basicamente iguais, aí alteram a bateria, alteram a memória RAM e acabam cobrando mais caro. Então a gente tem que ter muita calma na hora de escolher um celular que vale a pena. Eu não tô aqui para indicar, compra esse celular porque eu vou conseguir uma comissão e tal, né? Muitas vezes eu consigo alguma comissão em alguns celulares, mas quando o celular, por exemplo, nesse vídeo aqui tem vários celulares que não tem como conseguir comissão, mas eu mostro para vocês porque é a melhor opção no momento, na minha opinião. Eu vou conversar um pouco mais sobre isso, gostaria que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho, isso é o que vale. É isso que eu procuro com esses vídeos, né? A galera acompanhando o canal e dando essa força. Comenta aí o que você acha do vídeo. E vamos começar aqui com o Redmi Note 9S. Ele tá aí na faixa dos R$ 1.587 na Cissa Magazine. E é um celular com custo-benefício bacana, tá? Porque começa na faixa dos R$ 1.500, né? Ele vem com o Snapdragon 720G, que é um processador bem interessante, tá? Que tem dois núcleos A76 com 2.3 GHz, eu gosto muito desse processador, e tem 6 núcleos de baixo desempenho a 1.8 GHz A55. Então eu acho que, na minha opinião, né, pessoal, esses 6 núcleos A55 a 1.8 GHz eles dão uma sobrevida, porque muitos celulares na mesma faixa de preço ou até mais caros eles vêm com núcleos de baixo desempenho Cortex A53. E esse aqui é um A55, tá? Então ele tem os dois A76 que dão conta do recado, mas ele tem também os 6 núcleos A55 que dão conta do recado também, tá? Então, para mim é um processador bem interessante, com custo-benefício muito bom na faixa dos R$ 1.500. Até antes da pandemia, esse preço aqui é um preço justo para um processador desse aqui, desse nível, na minha opinião, tá? Ele vem com uma tela normal, não é AMOLED, não é uma tela que a tela não é o ponto forte do aparelho, né? Mas tem 6.67 polegadas e a resolução Full HD+, que nada mais é do que um pouquinho acima do HD, né? Do Full HD, né? Então ele também tem 64 GB de memória interna e 4 GB de memória RAM. Expansível até 256 GB, o que é interessante. As câmeras desse aparelho não decepcionam. Ele não é um top de linha, não vai ter um desempenho aí que a gente vê nos celulares acima de R$ 2.500, mas não é nem o propósito, né? Não é nem a intenção desse celular aqui. Mas ele tem bons sensores. Ele tem um sensor principal de 48 megapixels, e outros 3 sensores, né, traseiros, um de 8 megapixels, um de 5 e um de 2 megapixels, para você fazer fotos de outras formas, né? E também ele tem 16 megapixels na sua câmera frontal, e um detalhe interessante, ele vem com flash na sua câmera frontal, o que é bem interessante. A proteção da tela dele é um Gorilla Glass 5, o que vale a pena. E o melhor de tudo isso é que ele não tem um processador tão beberrão, mas ele vem com 5.020 mAh de bateria, ou seja, a bateria é bem interessante. Você está vendo a abertura aqui, né? Tem câmeras com aberturas boas. Essa abertura aqui é boa, né? É a melhor, é a maior, né, delas. Mas essas aqui também não decepcionam nessa faixa de preço. É mais ou menos essa captação de luz que você vai ter. Se você ver no YouTube, você vai ver que as câmeras dele não decepcionam não, tá? Tem uma qualidade muito boa para redes sociais e tudo mais, tá? E eu já gravei vídeos pro canal com uma câmera bem inferior a essa do Mi A3, né? Então é um celular bem equilibrado, uma das melhores opções hoje. Eu gosto muito da proteção de tela, eu gosto muito do processador, da bateria. Então é um celular que talvez, assim, se eu fosse dizer um ponto negativo dele, talvez os 64 GB. Você paga aí
1.500 para ter um celular de 64 GB, mas eu acho que é um equilíbrio. Se dá conta para você, qualquer coisa você coloca o cartão de memória, né? Ele tem ali a sua expansividade até 256 GB. E a segunda opção aqui, eu vou deixar sempre o link na descrição, caso você ache interessante, dá uma olhada, né? E a segunda opção aqui que eu vou trazer para você é o Galaxy A51 Calm. Eu sei que ele é um celular do passado, só que nós tivemos um relançamento da Samsung que basicamente é o Galaxy A51 com algumas pequenas modificações. Então depende, dá uma olhada no preço, às vezes ele vale mais a pena do que o M31, tem que olhar muito o preço, né? Eu acho que ainda a R$ 1.631 ele vale menos a pena do que o Note 9, essa que a gente acabou de ver, bem menos a pena, tá? Depois no final eu vou eleger os melhores da lista, né? Mas eu estou apresentando os celulares agora, não significa que ele é melhor só porque ele veio depois. Mas eu acho assim que ele tem alguns pontos positivos. Se ele baixar dos 1.500 ele fica bem interessante. Nesse preço ele ainda é considerável, né? Dá para dar uma olhadinha aí nele. Vamos falar então sobre o processador. É o Exynos 9611, tá? 4 núcleos de 2.3 GHz A73, né? Então ele tem os dois primeiros núcleos, os núcleos de alto desempenho são A73. O Note 9S tem o A76, então são núcleos de melhor desempenho, né? Teoricamente. E os outros... Não, perdão, aqui são 4 núcleos A73 versus 2 A76 do Note 9S. Então dá uma equilibrada, mas eu ainda prefiro 2 núcleos A76, né? Tecnicamente eu não sei se ele é superior, mas acredito que seja. Então são 4 núcleos A73 e 4 núcleos A53 a 1.76 GHz. Aqui nós temos núcleos de baixo desempenho, sendo só 4. O que acontece, galera? Acontece assim, ele é um celular que vai ser bem estável, ele vai fazer bastante esforço, né? Um pouco mais de esforço para tarefas básicas, entendeu? Ele tem, por exemplo, vai usar um WhatsApp, muito aplicativo em segundo plano, né? Teoricamente leve. Só que como ele tem só 4 núcleos de baixo desempenho, ele vai usar os núcleos de alto desempenho para fazer algumas tarefas mais básicas. Então reduz um pouco a chance de travamento, né? Aumenta um pouco o consumo de energia. Em tese é isso, mas se os aplicativos e o sistema estiverem bem atualizados, em tese você não sente tanto essa mudança. Porém sim, tem uma diferença em 4 núcleos de baixo desempenho e 6 núcleos de baixo desempenho. Para bateria, eu prefiro 6 núcleos de baixo desempenho, embora com núcleos um pouco mais fortes, né? E aqui nós temos uma tela de 6.5 polegadas Full HD Super AMOLED, que é o ponto que ele leva vantagem ao Note 9S, né? Só que a proteção da tela é um pouco inferior, é o Gorilla Glass 3. Então são duas versões anteriores. 4 GB de memória RAM, 128 GB de memória interna. Até a expansividade aqui vai até 512 GB de memória via cartão de memória, tá? Então você pode expandir aí, isso é um ponto positivo da Samsung. As câmeras aqui são 48 megapixels no sensor principal e mais 3 traseiras de 5 megapixels, sendo 2 de 5 megapixels e uma de 12 megapixels. A frontal tem 32 megapixels e é bem elogiada, é um dos pontos fortes do aparelho, a sua câmera frontal. Em câmera traseira, embora tenha 48 megapixels, não bate de frente com o Note 9S, na minha opinião, tá? Tem até algumas reclamações da galera sobre a câmera do A51. E a bateria são 4.000 mAh. Aqui ele ganha na tela, mas é uma opção que, se baixar um pouco o preço, dá para se considerar bem, né? E vamos ao irmão dele, que eu falei aqui, o M31. Aqui a gente passa mais rápido, porque é basicamente o mesmo celular, né? Ele tem a tela de 6.4, um pouquinho menor, né? E o que muda aqui? As câmeras, tá? Mais ou menos você tem que entender assim, a Samsung não quis lançar um sucessor, uma coisa assim, um celular topzão demais, né? Ele vem numa categoria um pouco abaixo, mas com uma superioridade ao A51, que é assim, resolveu o que tinha que resolver. Aqui nós temos basicamente a mesma tela, basicamente
O que muda aqui é um pouco mais de memória RAM, 6 GB de memória RAM. Nós também temos aqui sensores de câmera maiores e aberturas de câmeras maiores. E sim, faz uma diferença bastante grande aqui. Então, eu pagaria R$100 a mais ou R$80 a mais para pegar esse celular e não o A51. Agora, se o A51 o preço cair um pouco mais, né, despencar, sei lá, 1.400, 1.350, dependendo, aí eu já consideraria. Mas aqui você tem bateria, né, 6.000 mAh, você tem também câmeras melhores, você tem sensores, abertura maior, sensores maiores, mais memória RAM e mais bateria. Basicamente esses 4 elementos que mudou, né? Bateria, memória RAM, sensores maiores e aberturas maiores. Então melhorou a câmera, melhorou a bateria e melhorou memória RAM. Foi o que melhorou aí e não tem muita modificação. Então é um bom preço, pode baixar um pouco mais, né? Mas ainda assim eu acho o Note 9S uma boa opção, né? E para finalizar, esse é o momento que você vai me xingar e dizer: mas você me enganou, não é até R$2.000. Mas calma aí, olha só, esse celular ele está chegando direto em R$2.000. Olha só aqui, ó, temos aqui, ó, no dia 14 de setembro ele chegou a 1.949. 14 de setembro foi esses dias, né? Aqui 1.800, então ele chega, né? Ele chega nesse histórico de preço aqui, ele chega a esse preço, tá? É só você acompanhar as promoções. Esse celular aqui, a R$2.000, ele é imbatível, ele é um monstro, né? É um celular muito furioso. O processador dele é um Exynos 9820, um processador muito bom, tá? Com 2 núcleos de 2.7 GHz M4, que nada mais é do que os núcleos modificados pela Samsung, né? Não muda muito. Mas eles modificam ali, dão uma otimizada, uma modificada, né? Eles pedem a licença e aí eles modificam. Tem mais 2 núcleos a 2.13 GHz A75, então são núcleos bem interessantes, né? E 4 núcleos de baixo desempenho A55 a 1.95 GHz. O que assusta nesse celular? O consumo, porque a gente está vendo um processador ultra potente, né? Com 4 núcleos de baixo desempenho que já são A55 e a 1.95 GHz. Então não tem nada de pouco consumo aqui, é bastante consumo, né? Porque os núcleos A75 e o M4 eles consomem, eles sugam a bateria muito rápido. Então bateria no S10e é um problema crônico. Você precisa de bateria porque aqui você não tem como carregar e tal, ele é um problema para você. Agora, se você tem como botar ele na tomada durante o dia por uma meia hora, ele carrega rápido, né? O carregamento dele é rápido. E aí ele se torna um monstro. Porque se você ignorar a bateria, aqui a gente tem uma tela perfeita, né? AMOLED de 5.8 polegadas, mais alta tecnologia da Samsung na época. O Gorilla Glass 5 também, 6 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna, 2 sensores de câmera, e você fala, pô, mas só 2? A 12 megapixels e 16 megapixels os traseiros, e o frontal vem com 10 megapixels. Mas aqui, galera, a gente tem que pensar na abertura, tá? São sensores de extrema qualidade. Não tem comparação. Se você pegar, por exemplo, o M31, o A51 ou o Redmi Note 9S, não tem nem comparação com a qualidade do S10e, tá? Em câmera, não tem essa comparação, tá? É muito boa a câmera desse celular, é muito boa. Ela é um pouco inferior à câmera do S10, mas bem pouco mesmo, quase nada. Muda pouquíssima coisa. Então, é muito boa mesmo, cara. Olha, você pegar esse celular abaixo dos R$2.000 vale muito a pena. Vale muito a pena. É uma ótima opção. Aquela questão, a bateria é o ponto negativo, é um problema crônico dos celulares da Samsung top de linha, que tem pouca... claro, se você pegar o S10 Note ou o S20 Plus, vem com um pouco mais de bateria, só que são processadores muito potentes e sugam, então não tem muita solução, né? Você coloca ali a opção de otimização da bateria e tenta também recarregar. E ele vem com IP68, né? Proteção à água, então bem interessante, cara. Você pode até derrubar aí na água sem se preocupar, né? Em tese, é isso que acontece. Então são essas opções, link na descrição. Esses 4 modelinhos, o vídeo ficou um pouco longo, mas espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, se inscreve no canal, valeu e fui! Aquele abraço!